E a gente abre com uma pauta ligada à saúde que é extremamente importante. Você já pensou na possibilidade, ou você já se deparou, né, com alguma situação de alergia a algum medicamento? O assunto acaba sendo grave porque, em alguns casos, essa alergia pode ser uma alergia mais agressiva. Em outros, claro, vai te impedir muitas vezes de continuar o tratamento com aquele medicamento. E aquilo que vai demorando um pouco mais para você ter sucesso no seu tratamento. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, vamos colocar as principais perguntas de consultório. A gente convidou mais uma vez ele, que é alergista referência no assunto, está sempre aqui no Você Bonita, Dr. Marcelo Aum. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Sempre um obrigado. prazer. Muito obrigado. O assunto é sério, né? Como eu introduzi aí, eu acho que essa questão de se deparar é uma surpresa, de repente, você apresentar reações alérgicas a algum medicamento, né? Exatamente. Por definição, né, a reação alérgica a medicamento, ela é imprevisível. Então, a primeira pergunta que muita gente faz para nós é: como eu faço para saber se eu vou ter uma alergia a medicamento? Parece um pouco drástico, mas tem que tomar para saber. Impossível antes, né? É impossível. Por definição, ela é imprevisível. Você não tem como vislumbrar a possibilidade antes dela ocorrer. Isso é muito ruim. Por outro lado, é aquela situação. Estamos todos sujeitos, uma vez que a gente vai utilizar algum. A gente separou as principais perguntas de consultório para facilitar e a gente vai colocando algumas aqui, porque daqui a pouquinho tem um teste que a gente vai mostrar para vocês. Eu acho que tem aí alguns tipos, ou que é hoje possível ser feito para a gente detectar aí possíveis alergias antes de passar pelo problema, que são os testes de alergia mesmo, que a gente vai comentar já já. Antes, vamos começar com a primeira perguntinha, então. Olha lá, perguntas de consultório. Alergia a medicamentos, essa pauta é importantíssima. O que é, então, uma alergia medicamentosa? Alergia a medicamento é quando ocorre uma reação que é clinicamente, vamos dizer assim, relevante, perceptível. Então, a maioria das vezes, o paciente manifesta sintomas novos, quadros novos, que acometem a pele. Sempre, não. Mas mais de 70%, 80% das alergias a medicamento acometem a pele. Então, são lesões avermelhadas, que tem um inchaço, edemaciadas que aparecem, ou podem descamar, ou fazem um grosseirão, ou até lesões mais importantes com bolhas, às vezes a pele descola. Então, a intensidade é variável. Mas os demais, vamos dizer, sistemas também podem ser acometidos. Você pode ter manifestação respiratória, digestiva, até hematológica, com alteração de células do sangue, etc. Inchaço, sim. Pode olhos, acontecer. boca. Isso, é uma das manifestações mais frequentes. É, por exemplo, esse inchaço, que às vezes a pessoa toma uma medicação e ela desenvolve um inchaço assimétrico, fica com uma parte, inclusive em geral, mais um olho do que o outro, mais um lado da boca do que o outro. Fica, a pessoa fala: doutor, fiquei parecendo um sapo. É um exagero, mas é isso, fica muito inchado de um lado. Isso pode ser uma reação alérgica mesmo, muitas vezes é uma reação alérgica. Aí a gente se liga também, né? Porque quando às vezes não tá tão claro, às vezes é uma coisa aqui, outra ali que coça e tal, e então quando ela é mais intensa acaba ficando mais claro. Isso. Dá pra gente, aproveitando essa pergunta, já citar quais medicamentos, então qual grupo de medicamentos dão mais alergia? Isso. Essa pergunta ela é interessante e difícil de responder, porque assim, os dois grupos de medicamentos mais referidos como causadores de reações alérgicas são os analgésicos, vamos dizer, anti-inflamatórios não hormonais, que é um grupo grande, que inclui medicações que a gente usa, não vou dizer todo dia, mas com uma frequência muito grande, você tem uma facilidade muito grande de acesso, e os antibióticos. Só que se a gente for levar em consideração a população em todas as faixas etárias, desde bebezinho até idoso, são as medicações talvez mais usadas na população geral. Então a gente não sabe simplesmente se elas causam mais reações ou também se a população está mais exposta, né? Entendi. Então medicações de pouco uso ou medicações mais novas, a gente está começando a ver reações novas agora. Essas são centenárias, a gente vê coisa. Se usamos menos, claro, o risco de aparecer o risco é menor. Vamos colocar a próxima perguntinha então na tela. A alergia a medicamentos está aumentando? Dá para dizer que sim? Então, eu acredito que esteja aumentando assim. Acredito não, os dados sugerem que sim, mas muito vem um pouco da resposta anterior. Por exemplo, a medicina aumentou muito em conhecimento e acesso a novos tratamentos. Chegou um medicamento novo, vai aparecer alergia nova. Isso é esperado. Então, eu não consigo te responder
cientificamente se as medicações mais antigas estão causando mais reações do que 10, 15, 20 anos atrás. Mas há medicações novas Entendi. e com reações de padrões novos. Isso é interessante, quer dizer, essas medicações novas de alto custo, biológicas, anticorpos monoclonais, causam reações clínicas que a gente não via com outras classes de medicamentos. Então você tem essa variação, né? Então a gente tem uma tecnologia hoje avançada Isso. nesses medicamentos, mas Exatamente o risco isso. também aumenta na mesma proporção Exatamente. das alergias. Exatamente isso. E assim, aproveitando também que a gente já está questionando, né, isso, o aparecimento ali da alergia, o que fazer, doutor? Você observa, então, você pode ter os sintomas que você descreveu, o que deve ser feito? Perfeito. Então, assim, uma coisa interessante é o seguinte, na suspeita de uma alergia a medicamento, em geral, o primeiro a suspeitar, na maioria das vezes, é o paciente ou o seu familiar, né? Mas às vezes não. Às vezes o paciente procura assistência médica porque apareceu um sintoma novo, uma manifestação nova, e chegando lá, o médico que o atende, que às vezes nem é quem prescreveu aquela medicação, começa a inquiri-lo, fazer as perguntas importantes, fala, pô, que medicação a senhora está usando, o senhor está usando, há quanto tempo? E aí faz a detecção. Então, na suspeita de uma alergia a medicamento, a primeira coisa é, achou que para o uso, não toma a próxima dose e contacta seu médico. Entendi. Quando o paciente faz essa percepção, mas é como eu falei, às vezes essa detecção é médica, o paciente nem atinou que aquele medicamento podia ser o causador. E esse é um dos motivos que acontece tanto. O paciente não sabe, ele toma, por exemplo, um analgésico, ele toma. Minutos, a poucas horas depois, às vezes ele toma, vai dormir, acorda de manhã, você citou o inchaço que chama angioedema, o nome desse inchaço, ele acorda de manhã com angioedema, ele nem lembra que ele tomou analgésico na noite anterior. É verdade. Ele faz isso N vezes, até um dia que alguém faz o diagnóstico. E aí, claro, tem toda uma, não só essa questão aqui dos testes que pode ser feita, mas também, né, que vocês trabalham muito com isso, de tirar, depois tentar colocar de novo e aí fechar o diagnóstico. Então assim, se a gente for falar especificamente, completando, perdão, a tua pergunta anterior que eu não respondi completamente, assim, como é que é feito o diagnóstico, né? Então a primeira coisa é a suspensão do suspeito. Você pega a medicação suspeita e retira ela do contato com o paciente. Tá. E aí, de acordo com a manifestação que o paciente apresentou, o tipo de investigação é diferente. Então, tem medicação que você pode até lançar mão de testes na pele com aquele medicamento em preparações variadas, a gente vai discutir alguma coisa aí a seguir, mas o que a gente chama de padrão ouro, qual é a documentação ideal? É a reexposição supervisionada, que foi como você colocou, depois dá de novo e ver. Mas isso é sob supervisão, não é todo paciente que pode ser, não é todo caso que pode ser feito. Então, a situação muito peculiar é a última instância. A gente só faz quando a gente não conseguiu resolver sem usar aquele instrumento. Né? Entendi. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Próxima perguntinha de consultório na tela, olha lá. Quais são, então, os exemplos de mecanismos de alergia aos remédios? E aí, já completo, se a gente apresentá-los, poxa vida, aí a gente vai ter que tomar um antialérgico, mas que também é um remédio. É outro remédio, exatamente. Quando a gente vai ensinar né, palestras para os residentes, etc. Mas às vezes eu faço isso em consultório, eu tento explicar. Se o paciente entender o que está acontecendo com ele, é muito mais fácil dele aderir à orientação que você está dando. Né? Então, quando a gente vai falar de reações ditas alérgicas a medicamento, o termo científico atual usado é de hipersensibilidade ao medicamento. Ok. Qual que é a diferença? A diferença é que nem toda hipersensibilidade é verdadeiramente alérgica. Entendi. Então, a gente chama de hipersensibilidade aquela reação que clinicamente parece alergia. Para você dizer que foi alergia mesmo ou outro mecanismo, cabe a essa investigação diagnóstica que, como eu comecei a te contar. E aí, o que é a diferença entre o ser alérgico e não? Existe um nuance técnico que é o mecanismo que ocorre, que foi a pergunta que veio. Então, quando a gente tem uma resposta, o sistema imune, vamos dizer assim, reconheceu as nossas células do sistema imune que são específicas. Pasme, nem todas as células do nosso sistema imune são específicas. Aquelas que são específicas e reconheceram o medicamento como, entre aspas, uma substância estranha, você monta uma reação alérgica, imunológica específica contra aquela substância. E toda vez que contatos subsequentes com aquela substância ou alguma muito parecida acontecer, a reação volta. Entendi. Ao passo que as reações não alérgicas, elas podem acontecer até por um efeito, vou dizer, não é exatamente um efeito colateral, mas às vezes pode ser até pelo efeito da medicação
Em parte, ela faz seu efeito clínico que você esperava, mas em parte ela causa uma ativação de uma outra célula do sistema imune que dá uma coceira, uma vermelhidão, um inchaço. Mas que não chega a ser um mecanismo específico como de a gente alergia. Colocou. Exatamente. E agora, até uma curiosidade, quando a gente fala da alergia alimentar, né? A gente, aprendi aqui no programa, a gente só desenvolve uma alergia alimentar depois que você tem o contato a primeira vez. Então, por isso, muita gente relata. Ai, comi camarão a vida inteira e depois de não sei quantos anos, eu tive alergia ao camarão. Perfeito. Nessa questão do medicamento, é da mesma forma, a gente tem que ter um primeiro contato. Pode ser que nessa primeira vez ele não faça nada. O que é chato de vir no programa da Carol é o seguinte, a gente não combina nenhuma pergunta, mas ela sabe as respostas, então não precisava da gente. Ela podia fazer a pergunta. De jeito nenhum. Tá perfeito. Vocês são maravilhosos. Não, é isso. Ela estuda mais que a gente, então quando você chega ela já sabe tudo e não precisava da gente. Mas é exatamente isso. Se a gente for falar das reações, aí voltando para a anterior, entre as alérgicas e as não alérgicas, as alérgicas se assemelham muito às alergias alimentares. Tá. Você tem que ter um contato prévio para que aquela célula do sistema imune reconheça aquela substância e fale, pô, não gostei da cara desse negócio. Entendi. E na próxima vez ela vai fazer a primeira reação. Nas reações não alérgicas, pode ser na primeira exposição. Entendi. Porque você não tem esse preparo específico, é um efeito da medicação e aí a coisa vai andar mal. No seu organismo que reconhece de primeira. Nesses casos, diferente do alimento, pode ser na primeira vez. Olha, gente, interessante. Já perguntinhas do público? Próxima pergunta de consultório, olha lá. Ácido acetilsalicílico e os anti-inflamatórios não hormonais podem causar alergia? Então, na verdade, como a gente colocou há pouco aí, não só podem, como se a gente for falar em população brasileira e digo mais, latino-americana, são os campeões. São os campeões de reação, como aquela que a gente exemplificou há pouco do tal do angioedema, que é aquele inchaço deformante, principalmente no rosto, mas até urticária, que são aqueles calombos, aqueles vergões vermelhos que coçam, etc. Mas podem até choque anafilático mesmo. Isso é muito dependente do indivíduo, né? Mas são os campeões. Você fala qual é a medicação mais citada por pacientes como causadores de reação, pacientes das diferentes faixas etárias e na rua, população normal, população latino-americana, são o ácido acetilsalicílico e seus parentes, são os anti-inflamatórios, que é uma classe enorme de medicamentos. Né? E hoje a gente tem uma questão também de procedimentos estéticos, né, do uso por cirurgiões plásticos e dermatologistas de algumas substâncias para alguns, né, procedimentos. Como é que deve ser feito, então, ou até para as pessoas quando vão comprar um produto e querem usar em casa, um pequeno teste, antes, claro, desse que é uma investigação mais completa, para que ela não, de vez, assim, acabe usando de uma forma muito grande, ampla e se exponha, né? Então, aquele testezinho aqui atrás ainda rola isso? Então, Carol, assim, na verdade, eu vou aproveitar até o que você... Olha a coincidência, de novo, não combinei nada com a Carol, mas ontem nós fomos chamados no hospital aqui em São Paulo para avaliar uma reação à toxina botulínica. Puxa! Então, na realidade, essas coisas... Isso aquela acontece, coisa, usos né? novos, reações novas, né? Agora, a gente não se indica testes com medicamentos, e eu não vou nem entrar nos estéticos. Mesmo medicamentos de tratamento habitual, a gente não indica fazer testes para saber se vai desenvolver a reação. Eles são utilizados, em geral, após uma reação ocorrida e resolvida, para tentar confirmar se aquela substância foi a causadora. Entendi. Por quê? Porque você fazer o teste antes, ele só confunde, ele não ajuda. Porque você vai ter o gasto de tempo, despender dinheiro, o paciente fica estressado, ocupa o tempo do médico, etc. Fazemos, e o negativo não quer dizer absolutamente nada. Tá. Muitas vezes porque ele às vezes não foi nem exposto, etc. Tá. E mesmo o positivo, existem medicamentos para os quais o teste na pele não é tão bem determinado o quanto a gente poderia colocar quanto aplica. E às vezes você acaba tendo uma positividade que não tem valor. Entendi. Então a gente só realiza teste após a reação. Voltando à primeira pergunta do começo da nossa conversa, imprevisível. Você não tem como programar para ver o que vai acontecer. Por isso, então, aproveito para chamar a atenção no seguinte, fazer qualquer que seja o procedimento com médico que seja habilitado, capacitado. Por quê? Caso ocorra, então, uma reação alérgica, é ele quem vai saber como cuidar do problema. Porque, assim, quando a gente diz isso, e é verdade, né, doutor? É verdade. Quando dá certo, uhul! Sensacional, foi lindo.
quando dá errado, opa, quem é que vai cuidar aqui, então, do que foi feito? Então, nessas questões de tratamento estético, é um assunto muito recorrente aqui no Você Bonita. Fiquem atentos a isso, é por isso que a gente diz que a pessoa tem que estar capacitada, porque só ela vai resolver caso dê algum problema imprevisível. É isso aí. Vamos colocar os testes, então? Eu acho que tem daqui a pouquinho mais perguntinha e vai entrar pergunta do público, mas vamos falar dos testes. O que hoje a gente tem no Brasil, o que hoje é possível? O que a gente tem no Brasil de teste disponível é muito parecido com o que tem no mundo. Na realidade, assim, por incrível que pareça, a alergia a medicamentos, se a gente for falar da prática clínica do dia a dia do alergista, o Brasil tem um desenvolvimento muito parecido com o que faz fora. Quando a gente vai para ensaio laboratorial de pesquisa, a gente ainda tem um gap muito grande, mas a parte clínica é muito parecida. Eu vou colocar uma imagem, né? A gente tem imagem, né, pra gente falar. Então, assim, nesse caso, por exemplo, foi um exemplo, uma paciente nossa que apresentou um choque anafilático numa cirurgia para retirar um câncer de mama. Puxa. E ela não conseguiu operar o câncer. Olha a gravidade, porque ela fez uma reação, quase morreu. Entendi. Parada cardíaca, etc. E tal. E aí a cirurgia parou, ela só fez aquele procedimento da pesquisa do linfonodo sentinela, na qual ela aplica um corante, cora o linfonodo, tira o linfonodo e não conseguiu tirar o tumor. Acabou e ela veio para a gente investigar a causa. Então a gente pega toda a ficha anestésica, todos os anestésicos, antibióticos, tudo foi testado. Um por um. E aquele que estava positivo no final era o corante. Era o corante. O corante do... um corante de dieta, né? Aquilo é um negócio para uso injetável, que chama Azul Patente, um negócio raríssimo, é o primeiro caso brasileiro, mas essa paciente é o primeiro caso brasileiro documentado, um teste cutâneo, na qual a gente pega o corante, tem uma diluição padrão para você fazer. No caso dessa etapa dela, é na primeira que ele é puro. Da forma como você aplica intravenoso, você coloca no braço, faz uma puntura que se assemelha muito ao teste que a gente faz com alimento, com ácaro, etc. Nas outras doenças alérgicas. Passados 15 minutos, ficou aquele calombo no braço da senhora, como vocês viram na foto. Que coisa, né? Imprevisível, totalmente imprevisível. Eu vou colocar a perguntinha do público, né, Fu? E já eu mostro pra vocês, então, essa cartelinha aqui que a gente tem aqui. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Aparecida, um beijo. É verdade que a progesterona baixa causa falsos quadros alérgicos? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Puxa vida. Isso não está muito bem determinado, né? Assim, não é, na realidade, a interação entre os hormônios, principalmente femininos, e o sistema imune no sentido das alergias, a gente tem muito mais dúvida do que certeza ainda, né? Então, alguns quadros especificamente podem ser associados até à presença do estrógeno ou à presença da progesterona, mas o quanto a baixa desses dois aumenta o risco não é uma coisa bem conhecida. Não é, então. Não existe evidência robusta disso, não. Científica, tá aí. Vamos falar então disso aqui? O teste hoje, como é feito? Quando previamente, né, nessa questão até dos alimentos, com medicamento você disse que é mais complicado, mas se a gente quiser fazer aí, a gente pode chamar de um teste padrão, que já tem os principais alergênicos? Então, no mercado não tem nada pronto padrão em teste com medicamento. O que a gente trouxe foi para mostrar como é feito, eu não vou dizer artesanal, porque fica parecendo uma coisa não científica, mas esse é um teste que é quase que exclusivo do profissional formado em alergia e imunologia e que foi treinado para esses testes, porque eles são coisa de menos de 15 anos para cá. Então até o pessoal, às vezes, de formação mais antiga, se não conseguiu se reciclar, não tem esse treinamento. Que interessante. E aí, por exemplo, no caso do adesivo, aqui, né? Porque assim, como eu falei para vocês, depende de qual manifestação o paciente tem, a gente escolhe, os testes são diferentes. Então, por exemplo, no caso desse adesivo, ele é o mesmo adesivo que muitas das pessoas do público talvez já tenham ouvido falar, já tenham visto, que se coloca aquele teste nas costas para ver alergias de contato, etc. Você pode fazer isso com o medicamento. E aí você pega, por exemplo, um comprimido, eu tive um medicamento com uma reação com o medicamento X na dose 100 miligramas. Ok, se a reação foi compatível com uma reação deste padrão, que pode ser positivo nesse teste, a gente manda o medicamento para uma farmácia de manipulação, prepara, se ele volta como um creme, que a gente coloca nesses pequenos orifícios e gruda. Isso aqui é um adesivo que você gruda nas costas do paciente. Ele vira, contendo um creminho. A gente não faz isso, eu falei que não é artesanal, isso é farmácia de manipulação. O paciente leva o medicamento e nos traz um cremezinho,
que a gente coloca como é feito o teste de contato padrão para dermatites de contato, por exemplo, por bijuteria, por cosmético. Entendi. Você transforma, você imita o conhecimento que a gente tinha dessas outras alergias na reação a medicamento. Mas é toda a reação que é passível desse tipo de teste? Não, tem reação para a qual esse teste não é eficaz. Né? Imagino que antibiótico seja até um pouquinho mais complicado, né? super complicado de preparar, porque a maioria das farmácias de manipulação não tem o preparo necessário para manipular antibiótico. Pois então é, aí não que você tem que isolar, né? É dificílimo, exatamente. Gente, olha só que interessante. Exatamente. Mas olha como né, as coisas estão super avançadas e é que a Exato. gente se beneficia. E assim, o positivo resolve. Quer dizer, o paciente teve a reação, você consegue fazer um teste positivo. cutâneo, dá positivo, você não precisa reexpor o paciente ao medicamento. Entendi. Né? Vamos colocar, a gente tem duas imagens, então, Isso. que citam aí os tipos, né, de testes. Essa, na realidade, seria a evolução do teste da picadinha no braço que eu falei para vocês. Tá. Então, quando a gente faz um teste e aquela pica para uma reação rápida e imediata, que aconteceu minutos depois do remédio, e a primeira etapa é negativa, a gente faz o que a gente chama de teste intradérmico, que é esse, que é uma injeçãozinha com uma seringa dessa fininha. A gente faz a aplicação intradérmica e espera, marca com a caneta a bolinha inicial do líquido e 20 minutos depois a gente faz a leitura. E ali você tem dois testes bem positivos, um foi com analgésico, outro foi com antibiótico em pacientes com reações muito graves. Vocês viram? Dá pra, fica evidente mesmo. Criança pode fazer? Nossa, eu falo, ela tira o emprego, a Carol tira o emprego da gente. É que ela não faz exercício ilegal da medicina, porque do ponto de vista da entrevista, ela tira o emprego da gente. Ai, você sabe que tem um muito obrigada pelo elogio. Mas é real. A Academia Europeia de Alergia é o nosso norte maior em alergia a medicamento, mais até do que a Academia Americana. E eles soltaram um posicionamento recente, do último ano, para o qual criança, se a reação for leve, não tiver sido uma reação muito grave, você evite o teste cutâneo, porque é muito desconfortável para a criança. Então, em reação leve, o ideal é você até fazer a reexposição, seja aquele medicamento suspeito ou a um parente para dar opções de uso futuro. Mas você pode fazer, a criança pode fazer? Pode. Mas é muito desconfortável, difícil você fazer, por exemplo, o intradérmico é um teste que dói. Você fazer na criança o ideal é quando tem realmente uma indicação e que a qualidade de vida da criança realmente está prejudicada. E no qual a reexposição ao remédio é perigosa. A reação foi grave, você não pode sair dando o medicamento. Então, por isso que eu falei que cada apresentação é diferente e é nisso que procurar o profissional adequado faz toda a diferença. Porque não é todo teste que serve para todo doente. Né? Pra fechar, doutor, vou fechar com uma boa, hein? Hoje eu tô afiada. Brincadeira, mas ó, quando a gente passa por qualquer reação, seja ela alérgica, ou que você tem um mal-estar, ou que você nota alguma coisa, as pessoas vão ao pronto-socorro e que bom que a gente tem esse serviço para que você tenha o primeiro atendimento. E normalmente pode ser pedido aí um check-upzinho, uma dosagem sanguínea. Nos exames de sangue, a gente tem alguma mudança quando tem uma reação ligada a medicamento, assim? São poucas as reações a medicamento que alteram até exames de sangue, mas elas existem. Elas existem. Existem formas de hipersensibilidade alérgica, de alergia a medicamento, na qual a única alteração é o exame de sangue. Entendi. Então você pode ter baixa de glóbulo vermelho por uma reação imunológica, baixa de plaqueta e tal. Mas são reações de exceção. Em geral, esse paciente nem procura o alergista, ele acaba procurando o hematologista com alteração no sangue. Entendi. Agora, você tem reações graves que pegam a pele, etc., que alteram o fígado, dão hepatite junto, alteram a função do rim, alteram células sanguíneas. Então, você pode ter, então a gente sempre fala, você tem até os sinais de alerta, reações muito extensas, que o paciente tem febre junto, etc., ele deve procurar o pronto-socorro quanto antes, que às vezes tem que colher exame de sangue e a alteração laboratorial é que indica às vezes até uma internação. Olha só. Para tratar uma reação dessa. Então é sério. Pode ser muito sério, até fatal, né? Não é brincadeira, não. Olha, adoro quando o Dr. Marcelo A1, ele que é alergista, referência mesmo no assunto, gente. Conheço há muito tempo, porque coincidência, pai aí de uma grande amiga do meu filho. Então um beijo pra turminha, a Guga, a Bruninha, a Mar. Beijo pra vocês. Oswaldo também. Sempre uma bela entrevista quando ele está aqui. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um Instagram para vocês e um site de agradecimento, que vocês podem mandar perguntas por ali, que é o @asbai, ASBAI, _alergia. @asbai, _alergia. Tem um site, asbai.org.br. asbai.org.br, que o doutor é diretor. Obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Beijo. Adoro sempre. Obrigado. E ele é divertidíssimo, então eu acho que a gente deixa sempre leve, né? Assim que é bom aprender. Estamos à disposição. Te Obrigada, agradeço. viu? Obrigado. Agora...